Olá, tudo bem? No programa 100 anos, hoje uma presença muito especial do professor Feijal, na comemoração do centenário, considerado o ex-vereador com mais idade. Tudo bem, seu Feijal? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado. Seu Feiz, o senhor que vai completar 91 anos de vida no dia 4 de julho, foi vereador na década de 50 em Penápolis. Que lembranças principais que o senhor tem dessa época? A cidade era uma cidade pequena, relativamente pequena, muito pacata, não tinha roubo, não tinha maconha, não tinha nada disso rodando na cidade. As casas, muros abertos, portões abertos, as famílias sentavam na calçada, com cadeira na calçada, sem problema de roubo, de assalto. Ao contrário do que acontece hoje. Época quando o senhor iniciou como vereador, em 1956, o município tinha 48 anos de fundação. Exato. Aí os principais pontos na cidade: Praça Carlos Sampaio Filho. Praça Carlos Sampaio Filho, a Praça 9 de Julho, tem o pátio da igreja, onde muitos comícios eram realizados lá, ou então em frente ao antigo Cinema São Bendito, hoje é o Santander, ali fazendo alguns comícios. Mas na Praça da Matriz. E o senhor, em 1956, estava com 33 anos de vida. Exato. Vereador e professor no Instituto Dr. Carlos Sampaio Filho. Correto. Como é que foi? O senhor professor resolveu, vou ser vereador. Me convidaram para ser vereador e eu aceitei. O senhor lembra de quem fez o convite? Sei que foi do partido do Najib Sabino. Convidaram para ser candidato a vereador, eu entrei como candidato, mas já não tinha muito tempo para fazer campanha nem nada. Entrei na coisa, coloquei no correio algumas cédulas dentro do jornal, não me lembro, sei que mandava junto com a única coisa que eu fiz. Não participei quase que de comícios. Foi uma campanha bem simples. E conseguiu 109 votos. 109 votos. Naquela ocasião, era até que muito, porque havia eram 15 candidatos a vereador, a Câmara tinha 15 vereadores e muita gente se candidatando. Só que naquele tempo nós não recebíamos salário nenhum. Ou seja, era um trabalho voluntário. Voluntário. Então quem ia se candidatar por amor à cidade, por amor à pátria, ou alguma questão política de querer subir posição. Não era o meu caso, porque eu era professor, não tinha interesse em ser político. Até meio que pagava para trabalhar, né? Pagava para trabalhar. Até é um caso interessante. Eu fui vereador, era para ser 4 anos, fui vereador 3 anos, em companhia do professor Nelson Neto da Silva, que era esposo da diretora do Instituto, a Maria Carolina. E depois de 3 anos, o coletor estadual, naquele tempo não existia posto fiscal estadual, era coletoria, onde nós recebíamos o salário diretamente. Assinava uma lista no fim do mês, cada um assinava o nome ali, entregava na coletoria para poder receber o salário. O coletor chegou, Salim, e falou: você e o Nelson, no dia que vocês comparecerem na Câmara, vão ser descontados do salário. Eu falei: escuta, mas por quê? Nós não damos aula à noite. Nós não recebemos nada da Câmara. Por que eu vou ser descontado? Porque tem uma lei do Estado agora, dizendo que o funcionário que acumular cargo tem que optar por um ou por outro cargo. Eu falei: bom, e já que a coisa é assim, ele manda o governador ficar com o cargo de vereador e o Nelson e eu vamos embora.
E se não me engano aconteceu com o doutor Nicolau Abramides, que foi vereador no ano seguinte, eu acho que ele foi, se não me engano o capitão Adolfo me contou isso, que ele foi vereador, logo no segundo mês ele teve que largar, mas depois a lei foi abolida e ele voltou. Então, acontece na política. O senhor não chegou a terminar o mandato? Não. Saiu um pouquinho antes? 3 anos nós ficamos com o vereador, o Nelson e eu. No meu lugar subiu o suplente, que era o Barnabé Parra Martins. Isso. Nessa época, o senhor já era casado com a professora Cecília Hall? Já tínhamos casado já há 4 anos já. Ela ficava com o filho pequeno em casa, eu ia à sessão da Câmara, mas era tudo tranquilo. E aí, o senhor tem aqui uma relíquia praticamente, que é o certificado, né? É. O diploma que o senhor se elegeu vereador. É, emitido pelo juiz de direito, doutor José de Miranda Leite, que morreu num acidente de carro aí na rodovia que vai para José Bonifácio, Rio Preto. Da diplomação, e diplomação. Consta inclusive aqui o quociente eleitoral, 262 votos. 262 votos. 62. Datado aqui, 4º lugar dentre os eleitos pela sua legenda partidária. 3 de outubro de 1955. Quando o senhor foi diplomado. Então, vereador. Interessante o número de votos obtidos naquela eleição. O total de votantes, 3.925. 3.925. Isso contando os votos brancos e os válidos. Deu só isso aí, naquela que a população era pequena naquela ocasião, mesmo o número de eleitores. Hoje, um vereador só tem mais disso aí. O vereador mais votado na história, né, o Kaique Rossi, 3.770 votos, agora o que era na última eleição. O total de votos naquela eleição. Isso, bem interessante. Seu Fez, e o senhor participou, portanto, na 10ª legislatura da Câmara Municipal, iniciada em 1956. Certo. Nesse período, o prefeito era o Joaquim Veiga de Araújo. Correto. E o senhor era oposição, era situação? Na realidade era oposição, porque fui candidato pelo partido do senhor Najib Sabino. Isso. Mas não tinha aquela oposição fechada, não. Mesmo porque era amigo do doutor Ramalho Franco, que era presidente da Câmara, era muito meu amigo, e ele era do partido contrário. Então não tinha aquela oposição que faz hoje nos partidos. Viviam uma amizade, mas de vez em quando havia alguma discussão assim, mas coisa à toa. E nessa época o prédio da Câmara Municipal era ao lado da Prefeitura, na Praça 9 de Julho. Correto, na Praça 9 de Julho. Ali era a Câmara Municipal, onde se reuniam os 15 vereadores. E até por sinal, de vez em quando havia alguma discussão assim, o doutor Ramalho era mais ferrenho, mas era tudo calmo lá. Ele que botava fogo na fogueira. Né? E as sessões aconteciam em que horário? Era à noite, no horário normal de hoje, de 8 horas da noite e até as 9h30, 10 horas, dependendo do dia. E nessa época já tinha transmissão pela radiodifusora? Não tinha nada disso. Nem sonhava com televisão. Acho que nem televisão não tinha na cidade. Mas é pela radiodifusora, a rádio não transmitia? Que eu me lembro, não. E o público, o senhor lembra se o público participava? Conforme a sessão enchia lá o plenário da Câmara. Enchia, mas e algumas sessões como acontece hoje. Conforme a sessão não tem quase ninguém. Conforme a sessão estava lotado. E o senhor é irmão do Kemel Raal, que na história centenária da Câmara Municipal
é a pessoa com mais tempo de vereador, 27 anos. Atrás tem o Ziza com 26 anos. Kemal Raal e o seu Feizaal, dois irmãos na mesma legislatura. E aí, até para pedir voto, como que não havia um... Não, porque o Kemal tinha já os eleitores dele, já que ele é conhecido, que ele fazia tanta coisa em benefício da pessoal mais pobre da cidade, ele ajudava com enterro, ajudava com casamento, ajudava com não sei o quê, fazia de tudo. Então ele já tinha aquele eleitorado garantido. E eu só dava aula, era membro da igreja metodista, pedia alguns votos dentro da igreja, a igreja é pequena, tinha poucos eleitores, por isso eu tive pouca votação, não fiz campanha, que não tinha tempo para fazer campanha. O senhor é professor e o Kemal Raal, qual a profissão? Quem trabalhava na loja do meu pai, como balconista lá, era sócio da firma. Então ele tinha já garantido os seus eleitores lá. E é verdade que o perfil do Kemal Raal era de praticamente não usar a tribuna? Falava pouco na tribuna? Ele falava pouco, mas apresentava alguns projetos de vez em quando. Mas eu falo assim, de falar na tribuna mesmo? Não, quase nada. Eu usei umas 2 vezes com algum projeto, alguma coisa, mas foi pouco também. Certo. Vamos lembrar então dos vereadores da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Penápolis, do período de 1956 a 1959. Antônio Buranello Filho. Conheci, muito. Tem lembranças do seu Antônio Buranello Filho? Me lembro muito bem dele. Se não me engano, tinha um defeito até na perna, coisa que eu não esqueço. Mancava um pouco. E aí, desse aqui o senhor vai lembrar bem, Armando Hélio Franceschini. Ixi, era campeão, ele trabalhava na Algodoeira, era campeão de natação no interior, em todo lugar, a fama dele era conhecidíssima. Era um esportista. Apesar da idade, mesmo depois de aposentado, ele ganhou algumas competições de natação e fora de Penápolis, em que lugar que ele estava, eu vi dizer nos jornais que ele ganhou. Beltur Sampaio Sansoni. Conheci muito, também foi muito bom. Pessoa, o Beltur, não me lembro agora se ele era pai da dona Belinha, que trabalhou no Instituto de Educação, se ele era filho dela, não me lembro agora da cabeça. O seu Dorival Nogueira. Dorival conheci, trabalhava no Correio. O filho dele hoje é professor na rede municipal de ensino, ou no Estado, não sei. Acho que é no Estado. José Paro. Pai do Antônio Paro, que foi vereador também. José Paro era dono do Curtume. O senhor Antônio Paro foi vereador e presidente da Câmara Municipal também, filho, portanto, do senhor José Paro. Kemal Raal, a gente já comentou, irmão do senhor, vereador por mais tempo na história da Câmara Municipal, 27 anos. José Xavier de Oliveira. Juquinha, muito conhecido. Todo mundo que precisava de alguma coisa lá em Brasília, na polícia, ia atrás do Juquinha para ele quebrar o galho. Juquinha era muito famoso. Mário Sabino. Médico, irmão do doutor Najib Sabino, era médico. Mauro Paiva dos Santos. Ele era balconista na Loja do Sol, também muito conhecido, muito amigo. Nelson Neto da Silva. Era professor de português do Instituto, foi junto comigo, ele largou também no quarto. Muito bom professor, já é falecido. Ramalho Franco, que é uma das grandes personalidades também de Penápolis, né? Foi presidente da Câmara várias vezes. E o Ramalho Franco, dizem, né, que era uma pessoa realmente que gostava muito de ajudar as pessoas. Como eu frequentava, era muito amigo dele, notei algumas coisas. Eu precisava, o consultório dele vinha lotado. E para atender, ele falava, vai lá pelo fundo, entra pelo fundo e que eu te atendo pelo fundo. E dava a volta, ia lá, ele me atendia e ia embora. Aí eu via contar, sabia de muita coisa a respeito dele. O
os pacientes chegavam pobres da zona rural, traziam galinha, traziam ovos para pagar a consulta, com presente, porque ele não recebia. Quando não tinha nem dinheiro para comprar remédio, falava, vai lá na farmácia Monteiro, tira na minha conta que eu te pago. Ele dava remédio até para os clientes. Para mim, ele era um médico que poucos na região. Naquele tempo não tinha raio-x na cidade, laboratório de análise também acho que não tinha. Eu me lembro, meu pai morou em 66, exame de sangue dele, às vezes eu tinha que mandar para Ribeirão Preto para poder fazer exame. Só tinha um senhor aí que fazia exame no laboratório, mas foi muito depois. Naquele tempo não tinha nada disso. O doutor Amália, ele... Até me lembro que em 64 eu precisei de estar com tontura, passei mal num dia, foi no dia que estourou a revolução da ditadura, em março de 1964. Eu estava com tontura, passei mal, comecei a vomitar, falei, doutor Amália, eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Ele falou, senta aí, vou tirar a pressão de você. Tirou a pressão. Ah, você não tem nada, você tem labirintite. Falei, o que é isso? Ele falou, ó, isso aí é coisa do labirinto, mas isso é do jeito que veio, um dia vai embora. Mas como que eu vou sarar? Falou, te dar um remédio. Até me lembro o nome do remédio hoje, Diligan. Aí eu falei, bom, toma. Mas uns tempos eu fui para São Paulo. E fui lá no Hospital do Servidor. Estava começando já. Isso foi muito depois da eleição, em 64. Cheguei no Hospital do Servidor, fizeram o exame lá de audiometria, fizeram os exames, um médico lá, um japonês, começou a me examinar, examinou, voltei outro dia, voltei outra semana. Depois de um mês, eu fui lá, vi o diagnóstico, falei, o senhor está com labirintite. Eu quase que mandei o homem para aquele lugar lá para não para a eu não aguentei. Tia. O doutor Ramalho, na consulta, sem examinar, me falou que eu estava com labirintite, agora esse homem vem me dizer que eu estou com labirintite. E daí, eu quero ser curado. E ficou por isso. Falei, aí voltei, continuei com o tratamento do doutor Ramalho, graças a Deus hoje não tem nada. Que bom. Roberto Cândido Cardoso Gomes. Era o irmão da dona Heriberto, ele era radialista famoso, eles tocavam a boca no trombone mesmo, era muito conhecido na cidade. Ele é tio do Dr. Carlos Benetti aqui, do oculista. Romualdo Gaete. Também conhecido, ele era do partido do Najib também, porque ele era irmão da esposa do Najib. E também o Tibúrcio Ferreira Mendes. Tibúrcio era tipógrafo, trabalhava na tipografia, era muito conhecido na cidade, muito religioso. Lembrando também dos suplentes que assumiram vaga na Câmara Municipal na 10ª legislatura, de 1956 a 1959, Aureliano de Oliveira Filho, Barnabé Parra Martins, Benoni Soares de Queiroz, Delfo de Cunto, Evaristo Gomes da Silva e Sherlock Vieira da Silva. Benoni, também pessoa muito conhecida em Penápolis, foi prefeito e o senhor chegou a trabalhar com o Benoni na Câmara? Então, eu acho que o senhor já tinha saído? Saí quando ele entrou. O Barnabé foi meu suplente, Barnabé Parra. Qual é o outro aí? Aureliano de Oliveira Filho. Aureliano trabalhou como balconista na loja do meu pai. O Delfo de Cunto. Era um médico, também foi suplente, eu não cheguei a trabalhar com eles. Evaristo Gomes da Silva. Conheci também, era um comerciante aí na esquina, onde é uma papelaria ali na esquina, na Irmãos Crisóstomo. Na Cartoon hoje. A Cartoon. Com Luiz Osório. Que é do Felipe Moça. Isso, que inclusive a esposa Maria Helena é filha do Nicolau Abramides. Ah, sim. Mas aí fala de quem? E também do Sherlock Vieira da Silva.
Sim, mas o que tem o doutor Abramides com... O Nicolau Ah, Abramides, o só Nicolau. numa Não, referência, pensei que você estava falando não, do Evaristo. numa referência ao comércio que o senhor citou, né, da É, Cartoon, é. a Maria Helena é A filha Maria do Helena é filha do Nicolau Nicolau Abramides. Foi Abramides. vereador várias vezes, presidente da Câmara. E o senhor teve convivência também com o seu Nicolau? Tive demais. Foi meu colega, estudamos junto para um concurso de matemática. Ele era engenheiro agrônomo, dava aula no instituto também, deu aula, substituiu várias vezes. Um É amigão. outra pessoa também com perfil semelhante ao do Ramalho Franco, de colaborar muito, né, de idealismo. O Nicolau entrava na Santa Casa, no esporte, em todo lugar ele estava ativo. Foi um homem muito ativo na cidade. Ok, senhor Fez. Quero cumprimentá-lo, mas antes de finalizar, lembrar um pouquinho, né? O senhor é penapolense? Cidadão Nasci penapolense, aqui, nasceu aqui. A esposa que veio, a recebeu esposa que veio em Dona Cecília 51 para cá. Raal. Dona Cecília Raal já recebeu também o título de cidadã Certo. penapolense. E uma vida aí, vai completar 91 anos, uma vida dedicada a Penápolis, faz parte da história da Câmara Municipal. Eu deixo espaço para as considerações que o senhor quiser acrescentar ou reforçar. Bom, Penápolis é minha terra. Nasci aqui e, como falei, quando na ocasião que a minha esposa recebeu o título de cidadão penapolense, meu filho mais velho foi falar alguma coisa e falou a respeito de mim, falou o seguinte, que meu pai só sairia daí da casa, que eles convidaram, falaram, pai, o senhor está ficando de idade, o senhor e a mãe, não tem mais ninguém aqui, muda para tal lugar. Falei, meu filho, esse daqui eu só saio para o fim da rua, que é cemitério. Que essa terra, nasci, fui criado aqui, tenho as amizades, os amigos. Era uma cidade pacata. Hoje não é mais como era, mas ainda é melhor de qualquer cidade. Morar no Rio, morar em São Paulo, Campinas, cidade grande, a gente fica fechado dentro de um apartamento, dentro de uma casa, só vê os familiares, amigos, de vez em quando. Aqui posso sair na rua, vou no banco, encontro com um amigo, vou no supermercado, encontro com outro. Vive. Em cidade grande a gente não vive, fica preso dentro de uma coisa. O idoso é muito discriminado em cidade grande. Só tem aqueles familiares, aqueles amigos muito íntimos, para poder sair de vez em quando encontrar. Já no interior, uma cidade pequena como Penápolis, a gente ainda pode viver, sentir o gosto da velhice com saúde. E eu dou graças a Deus pela idade, porque Jesus prometeu, porque vida plena e abundante. Vida plena e abundante, quer dizer, não é cheio de riqueza, cheio de dinheiro. A abundância não é de bens materiais. A vida abundante e plena é aquela vida que a gente vive feliz, mesmo quando necessário. Eu, como um professor e minha esposa, viajamos mais do que 90% dos ricos de Penápolis. Já tive oportunidade de viajar por vários lugares do mundo, coordenado de professor. É que vivia sempre marcando, limitando os gastos. Se organizando, né? Se programando. Programando, né, para o futuro. Hoje, com a Cecília doente, estou programando. Tem uma reserva que eu fiz durante a vida. Tudo certo. Estão gastando, além do salário, as reservas estão indo também. Mas Deus deu para nós uma vida plena e abundante, graças a Deus. Estou muito feliz com isso. Feliz pela idade. Quando fala que de idade de velho é ruim, que é não sei o quê. Para mim, a vida é feliz. Eu gosto da idade que eu estou. Não acho pleno. É ruim para o velho, para o idoso, que fica dentro de casa enfiado, vendo só a televisão. Eu tenho atividade até hoje. E graças a Deus ainda consigo viajar para alguns lugares aí de carro, embora os filhos não queiram que eu viaje de carro sozinho. Tá certo. Parabéns. Para reforçar, toda a cidade, é notório isso, o senhor e a dona Cecília Raal são referências
de gente trabalhadora, de gente boa, de gente de religião, e realmente merece todos os nossos elogios. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Conversei com o senhor Feizaal, ex-vereador na Câmara Municipal de Penápolis na década de 50. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.